Quem é o Espírito Santo e como ele age em nossas vidas? Desde o início da criação até a consumação final, a Bíblia revela a presença e a ação do Espírito Santo, não como uma força abstrata ou uma energia impessoal, mas como a terceira pessoa da Trindade, plenamente Deus, eterno, santo, onisciente e onipotente. Falar sobre o Espírito Santo é mergulhar no coração do plano divino de redenção, porque ele é quem aplica em nós tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz. Ele é o Consolador prometido pelo Senhor e aquele que guia a Igreja em toda a verdade. Para entendermos quem é o Espírito Santo e como ele age em nossas vidas, precisamos percorrer as Escrituras, observando desde o Gênesis até o Apocalipse, reconhecendo a sua presença ativa e fundamental. No livro do Gênesis, já no primeiro capítulo, vemos que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso nos mostra que o Espírito Santo esteve presente na criação, sustentando e organizando todas as coisas. Ele não aparece como alguém secundário, mas como Deus que age, que dá ordem, que traz vida e estabelece a vontade do Criador. Mais adiante, vemos que o ser humano foi formado do pó da terra e recebeu o fôlego da vida vindo de Deus. Esse sopro divino é também uma referência à ação do Espírito Santo que dá vida ao homem. No Antigo Testamento, encontramos o Espírito Santo agindo de forma específica em momentos e pessoas escolhidas por Deus para cumprir tarefas determinadas. Ele vinha sobre profetas, reis, juízes e servos, capacitando-os para uma missão. Foi assim com Moisés, que conduziu o povo de Israel pelo deserto sob a direção do Espírito. Foi assim com Davi, ungido rei, de quem se diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele a partir do dia da unção. Foi assim com os profetas, que não falavam por vontade própria, mas movidos pelo Espírito Santo de Deus. O profeta Isaías declarou que o Espírito do Senhor estava sobre o Messias prometido, capacitando-o para pregar as boas novas, libertar os cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. No entanto, no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo era em caráter seletivo e temporário. Ele vinha sobre uma pessoa para uma missão específica e muitas vezes se retirava depois. Mas já havia a promessa de que chegaria o tempo em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sem distinção de classe, gênero ou posição. O profeta Joel declarou que nos últimos dias, Deus derramaria o seu Espírito sobre todos, e isso apontava para uma nova realidade que viria com a chegada de Jesus Cristo. Quando entramos no Novo Testamento, vemos a promessa se cumprir. O nascimento de Jesus Cristo já é um milagre do Espírito Santo, pois Maria concebeu pelo poder do Espírito, mostrando que ele estava presente em cada detalhe do plano da salvação. Durante o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu em forma corpórea como pomba, confirmando que ele estava sobre o Filho de Deus. Ali, a Trindade se manifesta de maneira clara. O Pai fala do céu, o Filho é batizado e o Espírito Santo desce sobre ele. Esse momento revela a perfeita unidade da Trindade. Jesus Cristo viveu em plena comunhão com o Espírito Santo. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado e, cheio do Espírito, voltou para iniciar o seu ministério público. Todos os seus milagres, curas, pregações e atos de autoridade foram realizados no poder do Espírito Santo. Quando leu o livro do profeta Isaías na sinagoga, Jesus declarou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviar os quebrantados de coração em liberdade e anunciar o ano aceitável do Senhor." Assim, Jesus Cristo deixa claro que sua obra foi realizada debaixo da unção do Espírito Santo. Mas a promessa mais grandiosa ainda estava por vir. Antes de ser crucificado, Jesus Cristo disse aos seus discípulos que não os deixaria órfãos. Ele rogaria ao Pai, e este enviaria outro Consolador, o Espírito da Verdade, que estaria com eles para sempre. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, perseverando em oração. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e línguas repartidas como de fogo pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Esse momento marcou o nascimento da igreja, porque a partir dali, o Espírito Santo passou a habitar em todos os crentes, e não apenas a vir sobre alguns escolhidos temporariamente. O Pentecostes foi o cumprimento da promessa feita por Joel e confirmada por Jesus Cristo. Agora o Espírito Santo não se limita a estar com o povo de Deus, mas habita dentro de cada um que crê. O apóstolo Paulo escreve em suas cartas que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação, a garantia de que pertencemos a Deus e que herdaremos as promessas eternas. Ele é o penhor da nossa herança até o dia da redenção. Isso significa que o Espírito Santo não apenas nos capacita, mas também nos marca como filhos de Deus, testemunhando em nosso interior que somos realmente dele. O Espírito Santo é chamado de Consolador porque ele é aquele que nos assiste, que nos fortalece, que nos guia e que intercede por nós. Em momentos de fraqueza, quando não sabemos orar como convém, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele também nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem a ação do Espírito Santo, o homem permanece cego espiritualmente, incapaz de compreender a verdade de Deus. É o Espírito que abre os olhos, que traz arrependimento, que leva a fé em Jesus Cristo e que transforma a mente e o coração. Além disso, o Espírito Santo é quem nos santifica. A santificação é o processo de sermos transformados à imagem de Jesus Cristo, e isso não acontece pela nossa própria força, mas pela ação do Espírito em nós. Ele nos leva a odiar o pecado, a buscar a justiça, a desejar a presença de Deus e a crescer no fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes não são resultado da vontade humana apenas, mas da vida do Espírito em nós. Quanto mais nos rendemos ao Espírito, mais ele molda nosso caráter para que sejamos semelhantes a Cristo. Outro aspecto fundamental da obra do Espírito Santo são os dons espirituais. O apóstolo Paulo ensina que há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele concede dons de sabedoria, conhecimento, fé, curas, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação delas. Esses dons não são para exaltação pessoal, mas para a edificação da igreja. O Espírito distribui como quer, capacitando cada membro do corpo de Cristo a servir uns aos outros e a cumprir a missão de anunciar o Evangelho até os confins da terra. Sem os dons do Espírito, a igreja não teria a mesma vitalidade e poder para testemunhar do reino de Deus. A presença do Espírito Santo em nossas vidas também é um sinal da comunhão íntima com Deus. O apóstolo Paulo afirma que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que por isso devemos glorificar a Deus em tudo. Isso significa que não estamos sozinhos, mas que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. É Ele quem nos consola nas aflições, quem nos dá coragem diante das dificuldades, quem nos orienta quando precisamos tomar decisões e quem nos sustenta em meio às tribulações. A vida cristã sem o Espírito Santo seria impossível, porque Ele é a fonte da nossa força, da nossa fé e da nossa esperança. O Espírito Santo também atua na missão da igreja. Foi Ele quem dirigiu os apóstolos nas viagens missionárias, quem levantou líderes, quem inspirou a pregação e quem abriu portas para que o Evangelho chegasse a novos povos e nações. Até hoje, é o Espírito Santo quem impulsiona a igreja a cumprir a ordem de Jesus Cristo de ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Ele dá ousadia, sabedoria, poder e direção para que o testemunho de Cristo alcance os corações. É por isso que cada avivamento ao longo da história tem sido marcado pela ação poderosa do Espírito Santo, trazendo renovação, arrependimento e transformação. É importante destacar que o Espírito Santo não age em contradição com a palavra de Deus. Ele mesmo inspirou os profetas e apóstolos a escreverem as Escrituras. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito, e por isso ele nunca nos guiará para algo que vá contra a revelação já dada. O Espírito Santo ilumina nossa mente para compreender as Escrituras,
aplica a verdade em nossa vida e nos leva a obedecer à vontade de Deus. Quem deseja experimentar a plenitude do Espírito precisa andar em obediência à palavra, porque ele age sempre em harmonia com a vontade revelada de Deus. No Apocalipse, vemos o Espírito Santo ainda atuando de forma gloriosa. Ele fala às igrejas, exorta, consola e chama ao arrependimento. Ele também convida junto com a noiva dizendo: "Vem", mostrando que até o fim dos tempos, o Espírito Santo estará chamando as pessoas para Cristo. E no dia em que Jesus Cristo voltar em glória, será o Espírito que terá preservado a igreja, santificado os crentes e preparado o povo de Deus para estar diante do trono eterno. Portanto, quem é o Espírito Santo? Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, eterno e santo. Ele é o Consolador, o selo da nossa salvação, o guia, o santificador, o capacitador e o intercessor. Como ele age em nossas vidas? Ele nos convence do pecado, nos leva ao arrependimento, aplica em nós a obra de Jesus Cristo, nos transforma à imagem de Cristo, concede dons, produz frutos, nos guia em toda a verdade, nos fortalece nas fraquezas, intercede por nós e nos enche de poder para testemunhar o Evangelho. Sem o Espírito Santo não haveria vida cristã, não haveria igreja, não haveria fé verdadeira. É por meio dele que temos comunhão com o Pai e com o Filho. Assim, compreender quem é o Espírito Santo e abrir espaço para sua ação em nossas vidas é essencial para vivermos uma fé genuína, poderosa e cheia da presença de Deus. O convite das Escrituras é para que não entristeçamos o Espírito, não apaguemos o seu fogo, mas que nos enchamos dele todos os dias, vivendo debaixo da sua direção, em santidade e em comunhão com Deus. O Espírito Santo é aquele que começou a boa obra em nós e será fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E assim entendemos que o Espírito Santo é Deus, presente em nós, transformando nossas vidas e nos guiando até a eternidade. Que possamos viver cheios dele todos os dias. Se esse vídeo falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esta mensagem.